Aqui vai eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada no YouTube, trazendo mais uma mensagem para vocês, meus amados. Eu quero que vocês prestem bem atenção, que quando eu vou gravar um vídeo, eu dou uma volta, eu me arrumo, sento na cadeira, você pode ficar até admirando. Por que esse cara é louco, faz isso? Não é, meu amado, porque eu trabalho sozinho. Então eu tenho que ligar minha câmera, eu tenho que voltar para o meu computador, tenho que botar minha cadeirinha localizada de frente à câmera, não tapar o monitor, ao qual eu vou trazer aqui para vocês, tá? Todos os capítulos e versículos, tudo bem detalhado, tá? Que a gente, como vamos fazer um vídeo feito isso, a gente passa tempo pesquisando, tá? Assistindo os grandes pregadores da graça de Deus, não é da lei, da graça, tá? Respeitando capítulos, versículos, vírgula, ponto, destinatário, remetente, tá? Cultura em primeiro lugar, cultura. Lembre que nós somos brasileiros e a Bíblia, ela não foi escrita por um brasileiro, ela foi traduzida por um padre. A maioria da Bíblia, nem toda, a minha Bíblia não é traduzida por um padre. Pois eu sei que o padre não deixa de lutar, de puxar a sardinha para a lata dele, ou não deixa, tá? Sim, é claro. Então, se a gente somos cristão, estamos usando, a gente fala do católico, e estamos usando uma Bíblia traduzida por um padre católico, o que é que a gente quer? Então, a minha Bíblia, ó, meu amado, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu uso esta Bíblia com essa tradução. Essa Bíblia é perfeita? Não. Por que não? Porque é ela que chega mais perto da original, mas não é original. Mas é que chega mais perto. Então aqui a gente tira muita dúvida. Essa daqui, que é a mesma aquela, só que tem as letrinhas um pouco maior. Como eu sou meio cegueta, tá vendo aqui? Eu uso óculos, então eu gosto de usar a letrinha um pouco maior, melhor de divulgar, mas é a mesma essa aqui, tá? Essa Bíblia, que não é pelo Padre Manuel Ferreira de Almeida, tá? Ao nome, Padre Manuel Ferreira de Almeida, tá? Então, quando você pegar uma Bíblia traduzida pelo Padre Manuel Ferreira de Almeida, lá não tá padre, tá querendo sou bobo. Lá tá Manuel Ferreira de Almeida ou Almeida corrigida. Cuidado. Pega uma Bíblia dessa aqui, ó, para vocês descobrirem quantos versículos, não errado, mas distorcido, confundindo a gente. Versículo que é para ser bem explicado, ele confunde. É o mesmo versículo, mas ele confunde. Para poder... Vocês sabem por que diz que a Bíblia é de interpretação? Por causa disso. Muita gente diz, a Bíblia é de interpretação, do jeito que você quiser interpretar. Porque o padre Manuel Ferreira de Almeida, ele fez algo para... É difícil de interpretação, para confundirem. Aí vocês ficam aí na dúvida, você sabe o que está falando e dizendo que está certo. Tá, meu amado? Por isso a gente, em primeiro lugar, respeitamos a Bíblia, hein? A Bíblia, cuidado, oi, ou a NVI internacional é uma boa também, tá? Essa que eu estou fazendo estudo aqui, NVI Internacional, é que tem uma tradução bem perto da original, também tem falha, mas é bem menos, vocês entendem bem melhor. Quando eu falo falha, não é que eu falo que o versículo é um outro versículo, que eles mudaram de versículo, não. É porque distorceram o versículo. Botaram lá um modo mais difícil de você entender. Nessa Bíblia aqui, ó, fica já bem mais fácil de você entender. Não precisa nem comentar, que ele já está comentadozinho, tá bom? Então, tenha bem cuidado. Então, nós temos que respeitar isso, tá? Destinatário, remetente. O que é o remetente? Para quem foi que foi escrito, tá? Lembre que você é brasileiro, que nós somos americanos e a Bíblia é oriental, ok? A cultura lá é outra, temos que respeitar essa cultura. Não trazer a cultura deles pra gente, que jamais vai bater, tá? Vai combinar. E nem por isso estamos em pecado, porque não respeitamos a cultura dele. Cada um na sua cultura, meu amado. Foi Deus que deixou assim.
Amém? Temos que respeitar o ano que foi escrito, tá? Isso também é bem importante. O ano. Mas como que sabe o ano que foi escrito a Bíblia? Sabe, não sabe? Qual foi o ano de Cristo? Sabe quanto foi o ano de Cristo? Que Cristo veio, ele viveu aqui por 33 anos e morreu? Sabe? Quantos anos está fazendo? Como fala o ano 2025, nós vamos para 2026, é 2026 da vinda de Cristo. Não é do que foi feito o mundo, do início do mundo. O início do mundo ninguém sabe. Mas a contagem regressiva do Novo Testamento foi dada por Cristo e pelos apóstolos de Cristo. E depois foi Paulo que trouxe a graça. Novo Testamento e graça não é a mesma coisa, tá, meu amado? Está incluído ali onde tem a divisão de Novo Testamento, mas é dividido em duas partes. Novo Testamento, que é os apóstolos que estavam com Jesus antes da crucificação, e a graça que veio, que foi escrita depois dele crucificado. Amém? Está entendendo bem o mistério? Igualmente o Velho Testamento também é dois. Qual é o dois irmãos José? O pecado de Adão, que trouxe a morte, e depois do pecado veio a lei. Então, pecado e lei. A lei é a força do pecado. Então, o Novo Testamento veio até Moisés. Pecado, pecado, pecado sem limite. E Moisés trouxe a lei para botar limite no pecado. E o fim da lei é Cristo, que trouxe a graça. E sem imputar o pecado de nós, senão nenhum de nós escaparia. Está entendendo o motivo por que nós entendemos? A graça traz uma realidade perfeita para você? Amém, meu amado. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que nós que estamos aqui hoje na graça, e mesmo que não são de Cristo, que nem todo mundo é de Cristo, no meio desse mundão aqui tem gente que é só você olhar para o mundo. Você sabe os que são ovelha e os que são bode. Você sabe o que são trigo e o que são joio. Você sabe qual é os vasos de honra e os vasos de desonra. Você já viu que foi tudo separado e tudo detalhado? Que Cristo explicou cada uma situação dessa. E o que foi que está escrito lá em Mateus 15:13? E toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada e jogada fora, porque nem todo mundo foi Deus. Nem todo mundo veio de Deus. Veio uma planta que ele não plantou. E essa planta veio de Adão. Amém? Então, entre no YouTube, escuta o canal Profecias Consumadas com o irmão José Alves, que ele vai estar explicando para vocês. Não olha a minha colocação de voz, que eu sou analfabeto, meu amado. Eu tenho a 4ª série, ainda sou Mobral. Lembra do Mobral? O pessoal ainda brincava, você é do Mobral? Eu digo, sou. Entra burro e sai animal. Mas eu não saí muito animal, tá? Graças a Deus que Deus me deu um pouquinho de sabedoria, que eu aprendi a ler um pouquinho. Gaguejo, tá, com a tradução, não sei colocar uma palavra perfeita, é 4ª série, meu amado, tá? Então não olha para a minha série, não olhe para a minha colocação de palavra, mas olha para o conteúdo ao qual eu estou trazendo para vocês, o conteúdo da palavra, que eu vou lhe explicar e Deus vai me usar, que ele escolheu a coisa fraca para confundir as fortes. Amém? Amém. E aqui, ó, está todo aqui os versículos. Tá? Olha o que está escrito aqui, ó. Somos escolhidos antes da fundação do mundo. Somos escolhidos antes da fundação do mundo. Eu vou mostrar para vocês, tá? Nós hoje não temos que fazer mais nada. Você está aqui, que você já foi escolhido antes da fundação do mundo, amém? Vou te mostrar, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E vou comentar um pouco, não precisa nem comentar. Quando eu ler para vocês, já está comentado dentro da Bíblia, amém, meu amado? Preste atenção, para você não ficar aí, se julgando, indo por conto de homens, por profecias falsas de mulheres, também de homens, que você é um miserável pecador. E se você não for para uma igreja e não aceitar Jesus, que você está no inferno. Como que você vai poder aceitar Jesus hoje, que você já é dele antes da fundação do mundo? Precisa esses pastores aprender a ler a Bíblia. Precisa esses pastores aprender a ler a Bíblia. Vamos começar? Presta bem atenção, que eu vou mostrar para vocês
que vocês não têm que fazer mais nada, que vocês são espírito revestido de carne, não é carne com espírito, vocês são um espírito com carne, e que não precisa fazer mais nada, porque Jesus já fez tudo quando ele disse, Pai, está consumado. O que é consumado para você, meu amado? O que é consumado? E que a nossa cidade não é aqui. Nós estamos aqui por uma passagem, por um propósito de Deus. Depois que nós cumprir esse propósito de Deus, voltaremos para onde Deus está. Para a nossa cidade que não é aqui. O pó volta o pó como era antes. O Espírito volta a Deus que o deu. E aqueles que não é de Deus, não têm Espírito, também não sofrem. Morreu? Acabou. Morreu, acabou. Depois eu vou dizer quando você vai conhecer que você é de Deus ou não. Não é pela igreja. A igreja está lotada de pessoas que não são de Deus. Vocês vão conhecer. Eu vou mostrar para vocês. Como vocês sabem que você é de Deus e que você não é. Não é pela igreja. É pelo seu comportamento. Amém? Vamos lá. Tito 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz, ó, Tito 1 e 2. Para você ver que você não é de Deus porque suspendeu a mão e aceitou Jesus. Prestem bem atenção, olha o que diz, ó. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos, tá vendo eleito? Os escolhidos, eleito de Deus, eleito de Deus, a fé e aos conhecimento da verdade, tá? Da verdade que conduz à piedade, versículo 2. A fé e o conhecimento que fundamento na esperança da vida eterna, ao qual Deus, Deus não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Antes do tempo eterno. O que é antes do tempo eterno? Antes da fundação do mundo, tempos eternos, é quando não existia nada aqui. Antes da fundação do mundo, antes do tempos eternos. Mais uma coisa que a igreja faz vocês se confundir. Tá vendo isso aqui, meu amado? Ó. Tá vendo aqui, ó? Tô com a varinha aqui, tá vendo? Com a canetinha na ponta que vai assim, ó. É esperança. A esperança é algo que vai acontecer. Isso aqui, ó, quando foi escrito, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Mas o templo não tinha caído. Os homens ainda estavam no templo, oferecendo sacrifício. Hoje só tem os muros da lamentação. Porque aquele tempo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado, já foi derrubado pelo general Tito. Então, quando foi escrito isso aqui, ainda estava esperança. Foi no ano 64, 65. Antes do ano 70, das 70 semanas de Daniel. Ainda era esperança. Hoje, 2000 anos depois, é realidade. O templo já caiu. Já foi tirado os sacrifícios. O sumo sacerdote é Jesus. Sumo sacerdote eterno. Sacerdócio levítico já caiu por terra. Então não é mais esperança. Agora é realidade. Jesus já veio. Vou mostrar para vocês. Tá? Antes do tempo eterno. Então, vocês já foram, ó, outra coisa que eu vou aproveitar. Se não deve fazer de uma vez só, vou dividir esse vídeo em 2 vídeos, vai ficar muito grande. Vou mostrar para vocês outra coisa. Hoje é o que está dizendo aqui, é o quê? Conhecimento. Conhecimento. Uma vez. Aqui está falando mais o quê? Tem outro canto aqui, que está aqui de novo, ó. Conhecimento. Tá vendo aqui, ó? Conhecimento. Conhecimento. Mas a igreja, sabe o que ela manda vocês fazer? E buscar a Deus. O que é que vocês vão fazer no monte? Buscar a Deus. O que é que vocês vão fazer na campanha? Buscar a Deus. O que é que vocês vão fazer nas vigílias? Buscar a Deus. E hoje, no Novo Testamento, na graça, nós não temos que buscar a Deus. Você que está aí do outro lado me ouvindo, meus ouvintes do YouTube, me diz aí, tem que buscar a Deus hoje? Então me explica, irmão José. Vou explicar. Por que não temos que buscar a Deus hoje? Por exemplo, você com a sua esposa.
Mora dentro da mesma casa e estão deitados. Ou os dois estão na cozinha, um fazendo o almoço e o outro conversando. Você tem que sair para ir buscar ela? Hein, meu amado? Ou minha amada? Você tem que sair para ir buscar seu esposo? Hein? Se ele está junto com você, você tem que sair para buscar? Não. O que é que você está fazendo conversando com ele? Isso aqui, ó. Conhecendo melhor a figura. Conhecendo. Então, Jesus hoje habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Como que você vai buscar que você já é templo dele? Ele está dentro de você. Por isso que você vai ver. No Novo Testamento não está ir buscar, está conhecer. E buscar era no Velho Testamento, na lei. Porque o Espírito ainda não estava definitivamente dentro de você, mas hoje já está definitivamente dentro de você. Então você não tem que ir buscar, você tem que conhecer, ter intimidade. Conhecer, conhecimento. Vou lhe mostrar um monte de conhecimento. Na graça não fala de buscar, fala em conhecer. Conhecerei a verdade, não é assim? Conhecerei a verdade, ou é buscar a verdade? É conhecerei a verdade vos liberta. Você tem que conhecer, porque o Espírito já está dentro de você, Jesus já habita em nós. Então, como é que você vai buscar aquilo que está dentro de você? Como você vai para o monte buscar Jesus? Você vai buscar ou vai levar? Você vai levar, porque você vai buscar lá é muito pernilongo. É ou não é? Vai buscar muito pernilongo, você não vai buscar Jesus. Você vai levar e trazer pernilongo com você. Ou picada de pernilongo. Ou meninice de gente lá em cima no monte, que não sabe o que é a Bíblia. Então, meu Deus, conhecimento. Hoje tem que buscar conhecimento. Amém? Já expliquei, né, meu amado? Presta atenção. Está aqui, ó, capítulo e versículo. Ó, Tito 1, 1 e 2. Lê lá. E tirar dúvida. Não fica só no que eu estou falando, tá? Você quer duvidar? Não venha bater de frente comigo, pelo amor de Deus. Vá ler e tirar suas conclusões. Lê texto, contexto, vírgula e ponto. Respeitando o destinatário remetente e para quem foi escrito, tá? Não vai trazer o que foi escrito em hebreu para São Paulo, tá? Que nós não somos hebreus, somos paulistas, somos brasileiros. E não pense que a Bíblia foi escrita aqui em São Paulo agora, há 500 anos atrás, quando descobriu o Brasil. Não. O Velho Testamento tem mais de 5.000 anos. E o Novo Testamento tem mais de 2. Então, não traz para aqui cultura de lá para nós, tá bom? Que eu não aceito. E nem Deus forçou ninguém, tá? Deus sempre falava da língua daquela cultura. Ó, 2 Tessalonicenses, ó, Tzinho e S, Tessalonicenses 2, 13. O que é que tá falando? Lê lá, meu amado. Você foi escolhido agora como diretor da igreja, suspendeu a mão? Vamos ver que o pastor fez o apelo e você ergueu a mão para aceitar Jesus, para ser salvo? Vamos ver que é isso mesmo que está falando? Vamos lá. Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados, pelo o Senhor, porque desde o princípio, Deus o escolheu, tá vendo aí, ó? Princípio, Deus escolheu para ser salvo, não é vai salvar. Foi no princípio, Deus já te escolheu e você já é salvo. Nada lhe tira isso aqui, meu amado. O que você planta na carne, você vai colher. Quer fazer errado? Faça. Mas Deus vai te cobrar na carne. Mas você não vai perder sua salvação. Porque a condenação que trazia, o pecado que trazia a condenação, Jesus já cravou da cruz. Hoje você não mais. Mas você sofre consequência, tá? Salvo. E mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Obra santificadora, não é pelas obras do homem, é obra santificadora do Espírito. Foi ele que fez e faz essa lavagem na cabeça da gente. É ele que cuida de você. E você já foi escolhido antes da fundação do mundo, tá? Para ser salvo, tá?
Então, você já foi escolhido e você já foi salvo. Não venha para cá. Como que você foi salvo antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, e agora você entra na igreja e ergue a tua mão para aceitar Jesus para a salvação? Sai fora. Isso é muita meninice, eu chamo às vezes até de babaquice. 2 Timóteo 9 e 10, olha meu amado, 2 Timóteo 1, 9 e 10, 2 Timóteo 1, 9 e 10, vamos ver que você foi salvo mesmo agora, lá que você entrou na igreja, o pastor fez o apelo, você ergueu a mão, vamos lá. Que nos salvou ou vai salvar? Hein, meus ouvintes? Presta bem atenção, meu amado. Depois não me jogue pedra, pelo amor de Deus. Lê aqui, ó. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Como fala de obra religiosa, não precisa você fazer mais nada, meu amado. Não precisa de campanha, não precisa de monte, não precisa de jejum, não precisa de batismo. Você já é dele, o batismo foi do batismo dele, tá? Nós não estamos na lei, estamos na graça, ele já fez tudo isso aqui, tá? Não por obra, mas por causa da sua própria determinação e graça. Foi ele que determinou, foi ele que nos salvou. É ele, não é o homem, aqui não está falando que é pastor, ele, é a graça dele que foi com a cara da gente, tá? Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos, viu lá? Eterno. Ele já lhe salvou e já lhe chamou desde os tempos eternos. Agora o versículo 10. Isso aqui tudo já foi no Espírito. Tudo determinado antes da fundação do mundo, dos tempos eternos. Agora o 10. Sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Então ele veio mostrar para os que estavam perdidos, debaixo da lei de Moisés, não é nós hoje, nós já vemos depois de tudo consumado, já perdemos a nossa salvação já pronta, tá? Aquele tempo, há 2000 anos atrás, tá? Revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte, tá? Inoperante, tá? Já tirou a morte para cima dos dele, não tem mais morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, tá? Então, naquele tempo que Paulo e os apóstolos pegaram o Evangelho, hoje não precisa mais de Evangelho, que o Evangelho já foi pregado desde a fundação do mundo, tá? Já foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e ele trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, Jesus veio e declarou para aqueles que estavam perdidos, que pela lei de Moisés, tinha medo da morte, pensando que eles já estavam determinados da morte. Jesus desceu e disse, não, meu amado, para vocês, meus eleitos, para vocês, meus escolhidos, eu já repreendi a morte, já trouxe a imortalidade. Quando o corpo cair, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus. O espírito é indestrutível. E nós somos espírito, você vai ver lá na frente. Então não fique com medo de morte, meu amado. Tá? 1 Pedro 1, 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20. Vamos lá. Vamos ver. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, ele derramou sangue, precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, 20, conhecido antes da fundação do mundo, revelado neste último tempo em favor de vocês. Viu lá que eu mostrei para vocês que o nosso plano espiritual foi antes da fundação do mundo, nós ainda em espírito, e já estava elaborado em Jesus Cristo, aqui tá, que ele veio desses últimos tempos,
Agora, últimos tempos, cadê últimos tempos? Né? Antes da criação do mundo, revelado nesse último tempo. Aí o que é que os bonitinhos dos amados pastores diz? Isso vai acontecer, tá, meu amado? É nos últimos tempos. O último tempo foi 2000 anos atrás, meu amado. Não é hoje. O último tempo não é século 20, 21. Isso aqui foi em Cristo, 2000 anos atrás. Era o último tempo que está falando aqui, ó. Não foi Cristo não veio? Cristo não veio, não foi há 2000 anos atrás? Cristo não veio no último tempo? Como que vai dizer que foi hoje? Cristo está vindo hoje? Para você? Ou já veio 2000 anos? Quando ele veio 2000 anos, já é o último tempo. Tá? E às vezes fica esperando o fim do mundo. Tá? Últimos tempos foi a mudança da lei para a graça. Vamos lá. Nós foi eleito, escolhido antes da fundação do mundo. Escolhidos são os espíritos vindos de Deus. Agora, nós já foi escolhido antes da fundação do mundo. Agora somos um espírito escolhido por Deus. Vamos ver? Vamos ver. É espírito vindo de Deus. Nós já foi escolhido e agora somos espírito vindo de Deus. Então, quer dizer, nós foi escolhido lá no mundo sobrenatural. Como que nós vamos ganhar, aceitar Jesus hoje? Jó. Trinta e 18 a 21. Jó 18, 38, 18 a 21. Jó, que eu não esqueci de botar aqui, ó, aquele acentozinho, tá, meu amado? Jó 18, 38, 18 a 21. O que é que diz aqui, ó? Você fez ideia, diz Deus a Jó, de qual imensa são as áreas da terra? Fala-me se é que você sabe, Jó. Você sabe? 19. Como se vai a um lugar aonde mora a luz? A luz? E aonde está a residência das trevas? Sabe, Jó? Me fala. Residência das trevas? Quem é que sabe aí, vocês que são da igreja? Deus está fazendo essa pergunta para Jó. Tá? Das trevas? 20. Poderia você conduzi-la a um lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Vai, Jó. Diz para mim, você conhece a habitação da luz? Onde é que ela mora? Tá? 21. Vai ver o que conhece. Ah, pois, você já tinha nascido. Você já tinha nascido. E você já viveu tantos anos, Jó. Então, Jó, quando eu formei aqui a habitação, formei a terra, fiz a treva, fiz a luz, fiz os montes, você já existia. Aonde que Jó existia, meu amado? Aonde que Jó existia? Lá, espírito do mundo natural. Espírito que veio aqui para a terra, se revestido de carne. Tá? Vamos lá? Para você entender melhor. João 8, 56 a 58. João, tá? Aqui parece João, mas é João, tá? 8, 56 a 58. Abraão, pai de vocês, regozijou de Jesus aos fariseus. E se, por quê? Se regozijou-se, porque veria o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Responde os fariseus. Disseram-lhe os judeus:
Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Abraão? Você não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu vi Abraão antes da fundação do mundo. Antes de Abraão nascer, eu já existia. Eles ficaram perplexos, por quê? Ali, em média, dos 3.000 anos, não sei muito bem assim, 3.000 anos, ele está dizendo que viu Abraão, de Abraão até Jesus, a média dos 3.000 anos, e ele está dizendo que viu Abraão, quantos anos tinha Jesus? Não tinha nem 50 e viu, que ele está falando em espiritual, não é carnal. Espiritualmente, Jesus é Deus. E Abraão já viveu do lado de Jesus. Ele viu aquele dia e se alegrou, tá? Porque estava lá com ele, espírito. É espírito. É esses espíritos que está aqui hoje repetido de carne. Vamos lá. Jeremias 1, 4 e 5. Jeremias 1, 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. E antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Meu amado, coloca a tua cabeça para funcionar, meu amado. Antes dele nascer, ele já conheceu. Antes dele ser nascido da mãe dele, ele já tinha preparado as nações. Foi carne ou espírito? Ele estava lá em carne, Deus conheceu Jeremias antes de nascer em carne? Não. Ele conhecia antes, antes de formá-lo no ventre, antes. Não tinha carne, não tinha nada. Ele já tinha escolhido. Igual nós. Nós não somos daqui, meu amado. Antes de nós ser formado, de você ser formado, ô filho de Deus, você já é escolhido e chamado por Deus, ou não chamado por Deus. E se tu é chamado por Deus, é um propósito antes da fundação do mundo. Não é agora. É antes. Não tem como você ser escolhido antes da fundação do mundo e agora você aceitar Jesus. Preste atenção que o ministério da graça é de reconciliação. Reconciliar não é ganhar para Jesus. Nos reconcilia aquilo que não é de alguém. Você vai reconciliar aquilo que já era seu e você estava perdendo. É isso que acontece. Tá? Vai reconciliar aquilo que já é de Deus, que está afastado de Deus, para trazer de volta para Deus. Vamos lá. Salmo 139, versículo 15 e 16. Presta bem atenção. Salmo 139, Salmo 139, 15 e 16. Fala assim, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido, como nas profundeza da terra. Presta bem atenção aqui, entristecido. Não é triste. Entristecido, entrestelado, entrelaçado, tá? Nervo, carne, tá? Ossos, tá? Nervo, carne e osso, nervo, carne e osso, tá bom? É isso aqui, entristecido, entrestelado, tá? Não é triste, com medo de alguma coisa. Na terra. 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha, embrião, viu o meu embrião. Todos os dias determinado para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Não existia mundo, não existia planeta, mundo. E o nome dele já estava escrito em um livro. Antes de qualquer deles existir nada, tudo meus amigos, todos os dias determinado
para mim. Todos os dias determinados para mim foram escritos de um livro. Deus já sabia da sua existência. O dia que você ia nascer. A família que você vai nascer. Aonde o país que você vai nascer. O ano que você vai nascer. Aí seu pai vai e gera carne. Ele toca o espírito dentro de você. Esse espírito agora vai desenvolvendo dentro de você. Tá? Dentro de você. Cumpre o propósito de Deus na terra e volta para Deus. Porque você veio de Deus, meu amado. Como que você vai aceitar Jesus hoje? É conciliar sim. Tudo bem, até aceito. Mas aceitar Jesus, não. Ninguém aceita Jesus. Ninguém escolhe Jesus. Você escolheu o seu pai para ser o seu pai? Me fala aí. Me explica aí, que eu não sei, estou perdido. E será que tem alguém que escolheu alguém para ser pai? Se alguém, quando a mãe casou, virgem, antes de ter relações, ele escolheu com quem ela ia casar para ele sair daquela família, tem assim? Isso não existe, meu amado. Não existe como você escolher Deus. É Ele que te escolheu. É isso que diz lá em João 15,16. Lê lá. João 15,16. Não foi vocês que escolheu a mim, eu escolhi vocês. A igreja é diferente. Você ergue o braço de Jesus, é você que vai escolher o Pai? É inédito, não é não? Você não vai escolher o Pai? Isso não fica uma coisa distorcida? Não fecha. A conta não fecha. Não fecha. Vamos lá. Jó 10, 11 e 12. Lembra de intertelado? Olha o que diz aqui, ó. Aqui é Jó, tá? Jó 10, versículo 11 e 12. É o que ele diz, ó. Não me vestisse de peles e carne, e não me juntaste com ossos e tendões. Lembra lá do tecido que eu falei? Que não é intestelado, não é intestecido, é intestelado. Ó, só quantas coisas, ó. Peles, carne, juntaste com ossos e tendões. Agora, veja o que é, o que está dentro disso aqui, que está intestecido, tá? Deste minha vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. É ele que está vestido com tendões, com ossos, carne e pele. É esse camaradinho aqui, tá? E formou você. Graça. Formou você, Zé Souza. Zé Souza, meu truta, aí na Bahia. Colônia de onda, hein? Que saudade da Pirelli, hein, Zé Souza? Pegar caranguejo, hein? Você espírito revestido de carne. Você não precisa de igreja, Zé Souza. Você já é o cidadão do céu. Brizola, você já é o cidadão do céu. Nidão, Lindinalva. Olha que coisa linda. Olha o que vocês são, Lindinalva e Nidão. Presta bem atenção, ó. Pele, carne, tendões, osso. Vestiu o espírito e Deus cuidou dele. Cuidaste do meu espírito. Então, linda, como você foi para a igreja, não é porque você aceitou Jesus, porque você já era de Jesus. E ninguém tira. Ninguém tira. Vamos lá. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, lembra lá que eu falei que você é filho, né? Os filhos de espírito são pessoas de carne e sangue. Ele também participou dessas condições humanas. Deus participou de carne e sangue, não participou. Jesus não estava de carne, ele teve que se vestir de carne e sangue, senão ele não tinha sangue para derramar por nós. Então, por isso, ele teve de nascer de mulher, para se fazer carne e sangue, para ser crucificado, para banhar e tirar os pecados.
com esse batismo de sangue, não de água. Batismo espiritual, não carnal. Por isso hoje não precisa mais você ser batizado em água, que o sangue dele já te lavou de todos os pecados. O sangue dele já te batizou. Você já é batizado. Na água era só para remissão de pecado. Mas hoje, como ele já tirou os pecados, vai batizar por quê? Para qual pecado? Se você não tem mais pecado. Então não precisa mais de batismo. Ele já lavou teus pecados com o sangue. O batismo é espiritual. Foi o sangue que ele derramou. Ok? Então ele tinha essas mesmas condições humanas para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o império, o poder da morte. Isto é, o diabo. Vocês que estão me ouvindo, não está, meu amado? Vê aí, ó. Vocês que têm medo do capeta, tá? Que têm medo do diabo. Diabo não existe. E se existisse, ele já acabou, tá? Jesus já morreu, perto da morte. Ele já morreu para derrotar, né? Para derrotar aí, ó. Por sua morte derrotasse o que tem o poder da morte. Isto é o diabo. Então, pela morte dele, já derrotou que tem o império da morte, o poder da morte, o capeta. Então, meu amado, se você acreditava no poder do capeta, aquilo que você vê nas igrejas é o próprio espírito seu, tá? Perturbado porque você está em desobediência com Deus. Aí Deus é o que te põe essa desobediência, é o seu próprio espírito. O mesmo espírito que testifica você com Deus é o mesmo espírito que sem governo faz você passar por isso. É o espírito do homem, não é o de Deus, é o nosso espírito, que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito tem essas condições de falar com Deus, o nosso espírito fala com Deus, e quando a carne, ela está mais forte que o espírito, desobedece a Deus e fica nessas condições diabólicas, dizendo que é o capeta. Não é capeta, é desobediência da carne, é carne ativada, meu amado, carne ativada. Meu comentário, tá? Escrito em vermelho é meu comentário. Esse espírito ganha carne e sangue e passam a ser filho de Deus. Aquele espírito que ganhou carne, que foi escolhido antes da fundação do mundo, ele ganha o tendão, o osso, participou de carne e sangue e agora somos filhos de Deus. Vamos ver? Bora! Presta bem atenção como eu estou explicando para vocês não fazer confusão, pelo amor de Deus. Jó 38, 1 a 7. Jó 38, 1 a 7. 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios? Com palavras sem conhecimento. Sem conhecimento. 3. Se já pôs os lombos como homem, Jó. Olha que palavra. Se já pôs o lombo como homem, né? A gente fala isso com nossos filhos. Seja homem. Deus está falando com Jó. Seja homem. Tá? Pois, eu te perguntarei e tu farás saber. Vai lá, você não quer saber? Vai lá, Jó. Pode fazer pergunta, me responde. Seja homem, Jó. Seja homem, então. Seja macho. Responde aí. Tá? Aonde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Por aqui tiraram que a terra gira em colunas. Tá? Em coluna, a terra é que gira, tá? Os fundamentos da terra. Diz-me, se tens entendimento, Jó. Vai lá, me responde, quem foi que fundou os fundamentos da terra? Diz para mim. Quem lhe pôs as medidas, se és que o sabe? Né? Quantos metros tem o mundo? Diz para mim, Jó. Vai lá. Diz para mim quantos metros, quantos milhões de metros tem o mundo. Tá? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Quem mediu? Vai lá, Jó, me responda. 6. Sobre o que estão fundadas as suas bases. Vamos, Jó, onde é que está a base da terra? Diz para mim, tu não é bom? Não está aí contendendo comigo? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Vai lá,
Como eu tinha um projeto de salvação, de mandar Jesus a pedra de esquina. Você estava onde, Jó? Responda para mim. 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantava e jubilava a todos os filhos de Deus. E jubilava todos os filhos de Deus. Aqueles espíritos. Ele é filho de Deus. Ele se faz carne e continua filho de Deus. Por que o pessoal faz uma confusão danada? Que é o Nefinis, casou com os anjos desceram para fazer amor. Meu querido, Deus não permite isso. Porque assim, Deus não era justiça. Deus não permite isso, senão ele não era justiça. Tá? Esses filhos de Deus são homens, anjos escolhidos que já desceram para a terra e já viveu aqui e já começaram a se fazer carne desde o tempo de Sete. Desde o tempo de Sete. Já começaram a fazer carne. Os filhos de Eno. Vamos lá. Esse filho de Deus. Gênesis 6, 2 a 4. Gênesis 6, 2 a 4. E as filhas dos homens, 2 e 4, tá, gente? Não é de 2 a 4, versículo 2 e versículo 4, tá? Por aí, aqui no meio que não precisa, tá? Que aqui está a explicação já do capítulo todo, tá? E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Os filhos de Deus, os descendentes da mulher, os descendentes de Sete, vendo ali já de Eno, tá? Os primeiros que começaram a invocar o nome do Senhor da terra. São esses filhos de Deus. O mesmo aquele que você vê lá em Jó, glorificando e jubilando os filhos de Deus. Então, não é nada de Nefinis, igual eles falam, tá? Nefinis é título que eles botaram para... Lembra que eu falei no começo? Que eles distorcem para confundir? Pois é. Mas como eu tenho uma Bíblia certa, eu não vou na confusão, tá? Aqueles dias havia Nefilim, aqui, ó, Nefilim da terra. Eles cresceram um homem formoso, bonito, e era os grandes valentes, homens valentes, tá? E também... Posteriormente, quando os filhos de Deus, os descendentes da mulher, filhos de Deus, tá? E já está aqui revestido de carne, homens perfeitos, bonitos e grandes, né? Possuíram as filhas dos homens, os descendentes de Caim, filho da perdição, não é anjo com filho de mulher, tá? É o descendente do Sete, que se contaminaram com o descendente de Caim, que anjo no céu não tem sexo, não casa e nem se dá em casamento. É todo feito anjo. O anjo não tem sexo, meu amado. Mesmo que fosse anjos caídos, eles não têm sexo. Anjo não tem sexo. Anjo não faz amor. Quando nós subimos, não tem sexo. Tem coisa melhor que isso. Deus sabe. Possuíram as filhas dos homens. E ele lhe deram filhos. Eles foram os homens do passando homens famosos. Então, vamos lá, para você entender melhor. Vamos lá. Jó 1:6. Jó 1:6 e Jó 2:21. Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus, olha eles aqui do ensaio de novo, ó, os filhos de Deus vieram se apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás aqui, meu amado, não é um ser de chifre e cauda e botando fogo pela veia. Satanás aqui é o opositor. É aquele que condena. Satanás aqui, quem é que está se opondo? O opositor. Satanás é opositor, não é condena, é opositor. Então,
Quem é que está se opondo contra Jó? Satanás se opondo contra Jó. Não é os amigos de Jó? 3 amigos de Jó? Eles 3. É eles que é tirado como Satanás. Ó. Satanás quer dizer opositor. É aquele que se opõe. Lembra que os amigos de Jó a vida toda se opõem contra Jó? É eles que é Satanás. Tá? Não é um ser igual a mídia chama aí, tá bom? Agora Jó 2:1, tá? Jó 2:1. Num dia em que os filhos de novo de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também o opositor, os inimigos de Jó, os 3 amigos de Jó, que condenaram Jó a vida toda, tá? Entre eles, tá? Os filhos de Deus são ser humano, são os espíritos que eram para Deus, que se tornaram carne, e naquele tempo ele se apresentava a Deus, e entre eles foram aqui, ó, o opositor de Jó, que também era um filho de Deus, que estava contendendo contra Jó. Contendendo contra Jó. Por isso Satanás, aquele que se opõe, na terra está cheio de Satanás que se opõe. Entre eles, tá? Se apresentar perante o Senhor. Tá? Ah, mas quem foi que botou tanta chaga em cima de Jó? O próprio Senhor, tudo é Deus, meu querido, tudo. Deus queria mostrar para os amigos de Jó que tinha homem reto, que não é só eles, que tinha homem muito melhor que eles. Por isso Jó passou por isso, tá? E não pecou nenhuma vez, depois ficou contendendo contra Deus. E Deus no final fez ele orar, os amigos, o Jó orar por os amigos, e os amigos orar por Jó. Vamos lá. Ainda João, aqui é João, tá, meu mano? Aqui não é mais Jó, não gosto de sentir mais João. Eu sei, tá? Eu sei. Aqui é João 1,13, tá? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus. Que creram. Você já leu Efésios? Está até aqui, ó. Está até ali. Né? Vamos lá, o 13. Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pelo a vontade da carne, e nem pelo a vontade de algum homem, mas nasceram. Viu a palavra nasceram? Não é nascer, é nasceram. Então aqui não é é monte, tá? São nós, nasceram de Deus. Porque só crê em Deus aquele que está passando aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Ó. Ah, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Da fé. E isto não vem de vocês, é o dom de Deus. Aqueles que creram no nome, aqueles que têm o dom dado por Deus. São filhos. São espíritos que revestiram de carne e já ganhou o dom da fé. Essa fé não é nossa. Essa fé foi dada por Deus aos dele. Não é a fé natural naquele que só crê no que pega. Isso é uma fé natural dos filhos da perdição. Eles que têm isso, só creem no que pega, no que come, no que vê. Nós não. Você tem que crer na eternidade. Você tem que crer na salvação. Você tem que crer que Cristo já morreu por você. Você tem que crer que você já é salvo. Você tem que crer que sua vida é eterna. Você tem que crer que a sua pátria não é aqui. Você tem que crer que você é um embaixador de Cristo. Essa fé é importante você. Mas se você vai para uma igreja, para isso aqui, você só crê dado pelo homem, essa fé não foi plantada em você. Então desista do homem, desista da igreja, que tu é um filho da perdição. Esse não tem o dom da fé. Que só creram em Deus, aqueles que nasceram de Deus. Porque nele foi implantado o dom da fé. Lê aí que você vai entender. Lê aí. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. É o dom de Deus. Não foi Deus que trouxe você para depois você ter a fé. Quando ele te escolheu lá antes da fundação do mundo. O Espírito que se fez carne, revestido de tendão, de carne, de nervos.
de ossos. Você já ganhou também de brinde o dom da fé. Aí você já creu na palavra de Deus. Que tu não tivesse dom implantado por Deus e tu pode, irmão, pastor, chorar de teu pé. Que tu não vai acreditar em Deus. Está cheio. Não é de Deus. Nem todo mundo são de Deus. Vamos lá para 1 João, aquele Joãozinho que tem lá perto do Apocalipse. Tem 3 João? Vamos para o 1 João, tá? 1 João. Vamos ver, 5, 18 a 20. 1 João 5, 18 a 20. 1 João 5, 18 a 20. Sabemos que os filhos, não é filho, os filhos, são vários, os filhos de Deus, é os filhos de Deus, não é o filho de Deus, tá? É os filhos, não é filho, é os filhos de Deus. Não continua pecando, porque já tirou o pecado. Deus já tirou o pecado. Porque o Filho de Deus os guarda, tá vendo aqui, ó? Os guarda e o maligno não pode tocar. Como que tu tem medo do diabo? Como é que tu tá na igreja caindo de perna para riba lá falando com o dono da perua, dizendo que tá endemoniado, pastor, vai, sai, Satanás. O maligno não pode tocar, porque o Filho de Deus te guarda. Então tu não é de Deus, meu querido. Não é nada de capeta, meu querido. Coisa das igrejas. É o Espírito que está em você. Depois eu vou mostrar para você. Entra no YouTube, no canal Profecias Consumadas. Procura lá. O irmão José Alves Rocha, José Alves, Profecias Consumadas. Presta atenção, meu irmão. E assine o sininho, tá? Que você vai ver isso aqui tudo explicado, tá? O maligno não pode tocá-lo nele. Sabemos que somos de Deus, somos de Deus, e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, poder dos homens terríveis, não é do diabo, poder do maligno, que é citado aqui, é debaixo do poder do homem ruim, das potestades, tá? Dos governos, do vizinho péssimo, de você fazer errado e ser morto, tá? É o poder do maligno, não é capeta. Você viu lá que o capeta já foi derrotado. E nos deu entendimento para conhecermos. Está vendo aqui eu falando para vocês? Conhecemos. Não é buscar, é conhecer. Conhecemos o Deus verdadeiro. Nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus. É aqui que está, tá, meu amado? Quando eu falo do batismo de Jesus, que da sua morte, se você é um corpo e é unido com ele, tá vendo aqui, ó? Você já foi salvo. Você já foi salvo, tá? Jesus Cristo. E este é o Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna. Você já está debaixo de vida eterna. Deixa eu procurar somente uma coisa aqui para me explicar mais uma coisa. Né? Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando porque o Filho de Deus os guarda. E o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então a Bíblia aqui diz que o mundo é do maligno, está no poder do maligno, tá? Sabemos também que o Filho de Deus já aqui, tá vendo aqui, meu amado? Tá, ó. Vê o 20, tá? O 20, João, 1 João 5, 20. 1 João 5, 20. O que ele está dizendo? Sabemos também que o Filho de Deus já veio. Sabemos também que o Filho de Deus já veio. Já veio. E vocês estão esperando a vinda dele, tá, meu amado? Ele já veio. Nós da graça, está explicando para vocês, Jesus já veio. Jesus não vem mais. Já estamos vivendo a vida eterna, tá? A vida eterna. O maligno não toca mais em nós. Como nós saímos daqui e partimos para a glória. Nós não passamos mais por condenação. Não passamos mais pela morte, tá? E Jesus não volta, porque ele já veio. O Filho de Deus já veio. O Filho de Deus já
Veio para ver que você entende. Cabeça dura, tá? E nos deu entendimento para conhecermos, não é buscar. Agora é conhecer, nós não está na lei, que eles vinham só para os profetas, ele agora já está em você definitivamente, não precisa você ir buscar, agora é conhecer, conhecer, conhecer. O Deus verdadeiro, nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, esta é a vida eterna, já está em você, meu amado. Você não perde mais. O capeta não existe, o capeta já foi tirado, se existisse. Não tem mais, a morte já foi repreendida. Tá? Agora o corpo não vai para o céu, você tem que sair desse corpo para voltar ao Espírito que Deus lhe deu. Pô, volta para o Espírito, volta a Deus. Jesus já veio. Vamos lá. Hebreus 2,13. Estamos falando de filho, né? Não estamos falando de... Ó, Hebreus 2, 10 e 13. 2, 10 e 13. Ah, pois, Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, não é todos, muitos, isto é, os seus filhos, tá? Não é todo mundo. Lembra que eu falei para você de filho da perdição, os filhos da perdição, tá? Fim de que muito, isto é, os seus filhos, aqueles que nasceram da carne e do sangue, espírito com carne, né? Tornar-se parte na glória do Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Essa salvação já foi consumada na cruz. Somos filhos de Jesus. Filhos, filhos, filhos. Não é todos, é muitos. E muito não é todos. Versículo 13. 13. Diz também eu, confiarei nele. E diz, ainda que estou eu com os filhos que Deus me deu. É aqueles filhos que você viu, os filhos de Deus, você viu lá antes da criação do mundo. É aqueles filhos que você viu lá em Gênesis 6, se apresentando, se misturando com as filhas dos homens. Até que eles eram filhos de Deus, já revestido de carne, era já o espírito revestido de carne. É esse que você viu lá em João, que não nasceram da carne, mas nasceram de Deus. É aqueles que o maligno não lhe toca, tá? Esses são filhos de Deus. Aqueles que estão revestidos de nervos, de tendões, de ossos e de carne. Então nós somos... Você quer que eu provo mais, meu amado? Quer me deixar doido? Presta bem atenção aqui, ó, Hebreus 2:13, Hebreus 2:13. Vai lendo um por um. Tira as suas conclusões. Tu é um filho de Deus. Agora o que eu fico indignado é que tu não quer ser filho de Deus. A gente chega para um crente e diz para ele, meu filho, tu já é salvo. Tu é um predestinado, tu já é um escolhido da filiação do mundo. Eu não. Eu tenho que ir na igreja para o pastor botar a mão na minha cabeça, orar por mim, meu filho, não precisa de ninguém fazer nada. Não é o homem, é Deus, não é o homem. Jesus já foi feito, já foi consumado. Não. Fica com raiva da gente. Ah, vá para o inferno. Tá? Quer ir para o inferno? Vá. Quando eu vi essa delícia, que eu descobri que eu já era salvo, que eu sou um filho de Deus, que eu estou aqui por uma passagem, que eu sou um cidadão do céu, meu amado, tirou um peso da minha cabeça. Eu tinha medo de perder a minha salvação. Não podia nem ouvir Roberto Carlos. Não. Porque eu perdi a salvação. Se passasse uma mulher bonita na minha porta, eu saísse fora, tá passando e eu olhasse, eu tinha que baixar a cabeça.
Tirei e pedi perdão, Senhor, perdão, que eu ia para aquela mulher e a gente pega por olhar. Meu Deus, olha o que é que os homens fazem com a gente. Quem é que tira a concupiscência do olho? Ninguém, meu amado. O olho é para ver. Agora, não é você tomar boca, você ir para lá, falar liberdade com a mulher. Mas olhar, você pode, meu amado. É uma mulher bonita, você não pode admirar? Você não pode ir lá cantar ela, tomar do marido, que isso é adultério. Você não perde a salvação, mas vai pagar o preço. Mas eu tinha um medo, meu amado. Uma vez, meu amado, eu vinha da igreja com minha Bíblia debaixo do braço, cheio da palavra. Ouvi uma palavra até deliciosa lá na seita, na religião. Aqui perto da minha casa tinha um barzinho. Estavam meus amigos, aquele monte de amigos, né? Eu tinha que passar no meio deles, né? O bar aberto, então do outro lado tinha uma mureta, então todo mundo ali bebendo cerveja na mureta, sentado na mureta, eu tinha que passar e tinha o bar e a mureta, que era a rua estreitinha, que é minha rua. E os amigos, já vem aqui, eu fui, sentei na mureta. Já tomou a cerveja? Eu digo, não, cerveja eu não bebo, meu camarada, eu sou cristão. Ele disse, o que é que você quer? Eu digo, eu quero uma tubaína. Aí eu peguei a tubaína, tô bebendo e passou os 3 irmãos da minha igreja por mim. Não olhou nem na minha cara, com a Bíblia e a tubaína e o copinho na mão bebendo. E os amigos tomando cerveja. Meu amado, isso no outro dia foi um inferno na minha vida. Sabe o que é um inferno? O Zé estava na porta do boteco com um copo de cerveja na mão. Meu amado, não era mais tubaína, já era um copo de cerveja. Outros diziam que já era cachaça. E fui chamado a atenção pelo pastor. Porque eu não podia, você não pode se filtrar, tá? Aí se cumpre a palavra de Davi, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho do pecador, nem se aceita em roda de escarnecedor. E eu estava no meio da roda de escarnecedor. Isso é lei, meu amado. Como é que eu vou ganhar meus amigos, reconciliar para Jesus, e dar um exemplo de vida, eu passar e não olhar e não conversar com eles? Isso é lei, meu amado. Gastar mais graça, ninguém toma minha salvação. Se você quiser tomar minha cervejinha que eu tomo, mas não vou tomar porque não me faz bem. Graças a Deus estou muito bem sem beber, porque eu já bebi, como eu bebia eu era um besta. Eu perdia o olho da cara, eu dava tudo que eu tinha. A minha vida vivia quebrado. Está quebrado. Graças a Deus, Deus me tirou disso. Jamais eu vou voltar para esta vida. Não é a salvação. Ninguém pede a salvação. Que tu fumou, que tu bebeu, que tu usou droga. Se tu é de Deus, tu é de Deus, meu amado. Tu vai fazer isso, mas Deus vai te tirar de lá. Não vai lhe deixar. Que ele diz qual é o homem que tem 100 ovelhas e uma não se perde, sai fora do rebanho. Que ele não deixa 99 e não vai buscar uma. Esse é Deus, ele não deixa. Ele não deixa. Ele não deixa, meu amado. Isso não tira. Você sofre. As consequências. É o seu dinheiro que acaba. É a cirrose que vem. É a dor de cabeça. É a enxaqueca. É a depressão. É a mulher xingando no ouvido. É a pessoa cobrando. Isso é o juízo da besteira que a gente faz. Não é peca de salvação, meu amado. Quando eu fui para a igreja que ergui minha mão, que eu aceitei Jesus. O pastor fez o erguer minha mão, disse de lá. Eu era um besta, eu estava precisando disso. As igrejas para isso é boa. As igrejas não é que dá salvação. As igrejas podiam chamar-se casa de recuperação. Para recuperar drogado, bebu. A igreja é ótima. Tem pessoas que não podem sair de dentro da seita. Ela vai ser salva lá dentro se ela é de Deus. Tá? Não pode ser. Se ela não tem domínio próprio, ela não pode sair de lá. Porque para recuperação, a igreja que chama casa de oração podia chamar casa de recuperação de vagabundo. Porque é boa para isso. Meu amado. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu comigo? Aceitei Jesus. Eu tinha, meu irmão, foi na época de Leandro Leonardo, de Zezé de Camargo e Luciano, Christy Ralph, lá, aquele música sertaneja, Chitãozinho Chororó, tá? Alain e Aladim, e eu tinha CD, Amado Batista, lotado. Aí disseram, Zé, eu sei que na sua casa você gosta muito de música, e aquelas músicas você tem que dar fim em tudo, você agora é evangélico,
Você não pode ouvir música do mundo. Não, não pode ouvir música do mundo. Falei, eu vou dar o meu CD, eu tenho muito, cara. Não, você também não pode dar. Aquilo que não presta, se joga no lixo. Meu amado, eu cheguei em casa. Peguei 2 sacos de entulho, saco de plástico de entulho. Eu enchi 2 sacos de CD, original e clandestino que eu tinha. Fiquei sem nada. Joguei tudo no lixo, o lixeiro passou, levou tudo embora. Ficou eu sem música. No outro dia fui lá para a Praça da Sé. Passei numa discotecazinha que tem lá no Vale do Angabaú. Estava aberta lá. Aí eu estava com trocadinho, comprei 2 CD lá de R$1 e pouco. Levei para casa e comecei a ouvir a musiquinha gospel. Porque eu não podia ouvir música do mundo, porque tirava a minha salvação. Ia me levar para o inferno. E não podia dar para ninguém, porque levava eles também para o inferno. Meu amado, isso é lei. É lei. Nós, você está lendo que é espírito, você é espírito, nós somos espírito vindo de Deus, você já é salvo. Nada tira a tua salvação. A nossa oração e a nossa intercessão é espiritual, não é carnal. O que sai dos seus lábios não chega a Deus. A gente não faz besteira, não canta música pornô para não escandalizar. Você tem que ser um exemplo no meio do pessoal ímpio. Tem que dar um bom exemplo. Tá? Mas não lhe tira a salvação, meu amado. É coisa de religião. Os religiosos andam debaixo de tutor e de mandamento. Eu não ando mais debaixo de mandamento. Porque a palavra de Deus já está escrita no meu coração. Não precisa ninguém me dizer o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo, ele determina em mim o que é certo e o que é errado. E eu vou fazer. Ou vontade de pegar meus discos de Roberto Carlos de volta. Que eu amo a música do Roberto Carlos. Mas não é por isso que eu não deixo de ouvir. Amém, meu amado? Que Deus abençoe, tá? Então nós somos espírito, somos filhos de Deus, somos escolhidos por Deus, somos predestinados, tá? Eu vou encerrar aqui este vídeo, tá? E vou seguir o vídeo em seguinte, que somos predestinados, tá? Continua o segundo vídeo. Então, quando vocês assistirem esse vídeo, que nós somos escolhidos antes da fundação, somos predestinados, nós não somos daqui, vou mostrar no outro vídeo que nós não somos daqui, por aqui você já sabe, no vídeo 1, você vai ver, vou resumir no vídeo 2, amém, meu amado? Que Deus abençoe, dê lacre, faz favor para mim, assine, a gente não pega dinheiro, a gente precisa que as pessoas que cheguem essa palavra, então como é que o YouTube reconhece que minha mensagem está ótima, o pessoal está agradando as pessoas. Não é porque você paga, você não paga nada, meu amado. Você só lacra, assina o gostei, tá? E assine lá o meu, para poder, quanto mais mais que assinou, eu tô com 100 e pouco, vai lá para 116, 117, uma hora o YouTube começa a reconhecer, quando eu lançar o vídeo já vai direto para você, meu amado, tá? E você vai ver a verdadeiro evangelho, a verdade, o evangelho da verdade, que não precisa você fazer mais nada. O seu comportamento é dado pelo Espírito, você é ovelha, você é diferenciado, não é o homem. Deus já fez você ovelha, ovelha porque você já é diferenciado, está em você, está no seu sangue, você sabe, não é porque você é covarde, é porque você é o filho de Deus. Amém, meu amado? Que Deus abençoe. Aleluia, aleluia.